que nos acompanha. Esse é o episódio de número 18 do Vivi e Aprendi Podcast. E antes de eu falar quem é a minha convidada de hoje, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos o nosso apoiador cultural do podcast, que é a LD Espaço Odontológico, uma clínica odontológica que tem dentistas especialistas em diversas áreas. Se você precisar fazer tratamento de ronco e apneia, você pode procurar a LD. Você encontra melhor os serviços prestados lá no Instagram do @LD Espaço Odontológico. E você também pode assistir esses episódios no canal do YouTube ou no Spotify, Vivi e Aprendi Podcast, e nós também estamos no Instagram. E lá você vai assistir os cortes dos melhores momentos de cada episódio. Muito bem, deixa eu apresentar a Janaína Pures de Souza. A Janaína está aqui para trazer uma mensagem bem forte, bem impactante, que eu acho que vai trazer conforto, esperança para muitas pessoas. Por quê? Deixa eu apresentar então quem é a Janaína, que está aqui comigo. A Janaína é mãe da Emanuele, ela é formada em administração, mas hoje ela se dedica a ajudar o próximo, a servir, posso dizer assim. E por quê? A Janaína, aos 37 anos de idade, teve um câncer de mama. E dessa história de câncer de mama, que ela lutou e venceu, ela fundou um grupo que se chama Flores de Aço. E as Flores de Aço, elas ajudam outras mulheres com câncer. Então, Janaína, muito obrigada por você ter vindo participar desse podcast. Eu tenho certeza que a sua mensagem é muito importante. Eu estou muito entusiasmada para saber de todos os detalhes dessa história toda. Obrigada e seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. E falar desses 8 anos para mim é gratificante. Não pelo diagnóstico, mas o que eu tenho vivido nesses 8 anos, né? Ser diagnosticada aos 37 anos para 38 com de câncer de mama, com uma filha de 4 anos e meio na época, né? Recém-casada. Então, assim, morri. E agora, né? Então, isso tudo sem ter ninguém na família, sem saber nada sobre essa doença. Até porque, há 8 anos atrás, não é muito tempo, mas a rede social não era tão presente como é hoje. Porque hoje a rede social, eu digo que esse boom da rede social veio agora na pandemia. Porque até então as mulheres, elas só buscavam um computador ou algo na internet quando elas tinham um computador em casa ou algo assim. Porque elas não paravam, ou até estudando. Porque elas não paravam parava os seus afazeres para ir olhar alguma coisa. E hoje não, o celular veio para a palma da mão. Então a informação veio para a palma da mão na pandemia. Aquela mulher que lavava a louça, hoje ela tá com o celular na frente, lavando a louça, escutando o podcast. Com certeza. Isso aí. Então, e trazendo informação e ganhando informação. Né? Então isso eu digo que hoje, e esse assunto que muitas vezes que tanto que fala sobre câncer, mas o número de câncer de mama em mulheres está aumentando cada vez mais. E na época meu Deus, e agora? O que é? Foi tudo um mundo muito diferente. Tá, mas vamos começar contando um pouco quem era a Janaína antes do diagnóstico. A Janaína era uma mulher que sonhava, uma mulher que queria casar, queria ter filhos, queria construir família, queria trabalhar, mas ela dava muito mais valor a coisas materiais, vamos dizer assim. Materiais em si, né? Porque a nossa vida é feita de sonhos, conquistas, e a Janaína era uma pessoa normal, né? Que até não tinha muito esse olhar pro próximo, sabe? Olha. Não tinha muito esse olhar pro próximo. E depois do diagnóstico, eu comecei a perceber. Bom, eu entrei nesse mundo sem saber nem o que era uma quimioterapia, né? Hoje eu sei.
Hoje eu sei porque eu passei e hoje eu posso dizer que é um soro na veia. Janaína, mas aí assim, ó, você tinha essa vida normal, sonhadora, trabalhava, tava recém-casada, uma filha pequena. O que aconteceu? Como foi a notícia? O que aconteceu ali na véspera? Não, isso veio bem antes do diagnóstico. A Emanuele, ela tava com 4 anos e meio. E eu levava ela pro jardim todo dia, aquela rotina de mãe, né? Leva o filho, arruma e tal. E ela começou a dizer: mamãe, você vai morrer. Aí eu assim, meu Deus do céu, o que essa menina tá... E ela ia pro jardim chorando. Minha mamãe vai morrer, minha mamãe vai morrer. E aquilo começou a me dar uns starts, assim, né? Parei de dirigir. Eu disse, eu não quero mais dirigir. Te afetou. Não quero mais dirigir. Vai que ela tá... Porque as crianças são anjos, são puros. A gente... Parei de dirigir. E eu ia na missa. E eu ia... Padre, por favor, benze essa menina. E mais. Talvez são sinais que a vida vai nos dando, né? E... Passou. E não, depois de repente ela começou a parar até porque, né, não tinha mais. Ela foi falando, mas eu fui tentando desviar esse assunto. 7 meses depois eu descobri. Ao tomar banho, eu tava tomando banho e passei a mão e eu disse, nossa, tem alguma coisa diferente que não estava aqui. Nessa época eu achei o máximo amamentar, né? Eu achei o máximo. E ela ainda tinha aquele resquício de pra dormir, aquele cheirinho da mama. Não mamava, mas ela tinha aquele carinho. Aquele carinho, né? Aquele aconchego e... Aí eu assim, mas isso não tava aqui. Até porque eu conheço muito bem meu corpo, né? Isso não tava aqui. Aí eu liguei pra minha mãe. Minha mãe ainda na época tava viva. Hoje ela não está mais conosco. E, mãe, assim... Janaína, sua louca. Sua louca. Tu fez um regime louco aí, emagrecesse, não bota coisa na cabeça. Assim, não, mãe, é alguma coisa. Não, tá. Aí eu pedi pro meu esposo na época olhar... Aí ele... Não, né? Ninguém acredita. No outro dia eu já procurei a rede de saúde e fiz o autoexame com a enfermeira. Ela, assim, tem alguma coisa aí. Realmente, tem alguma coisa aí. Vamos investigar. Eu assim, então tá, beleza. 2 semanas depois eu já estava com o diagnóstico na mão. Como foi receber o diagnóstico? Assim, quando tu não conhece esse mundo, como eu não conhecia... Parecia que eu tava com gripe. Porque eu não conhecia esse mundo, né? Simplesmente eu desci o elevador, né? Eu sou meio curiosa, já abri. Carcinoma maligno, assim, maligno, né? Maldade, então não é bom, né? Aí cheguei no carro, disse pro meu esposo, ferrou. Mas como assim? Ele também não entendia nada, né? Eu assim, não vem uma luta aí que a gente desconhece. Mas eu entrei de cabeça, fomos fazer os preparativos e foi, né? Comecei com quimioterapia. Bom, cheguei no doutor, né? Aquela pergunta que a gente sempre pergunta, né? Vai cair meus cabelos? Sim, vai cair teus cabelos. Né? Hoje eu já tive várias... nesse processo de 8 anos, eu já tive vários pensamentos em relação ao cabelo. Cabelo cresce. Eu não quero perder meu cabelo. Por quê? Porque, na verdade, a perda do cabelo é perder a tua identidade. Perder a tua identidade, perder a tua essência. Para algumas hoje elas estão botando a careca pra jogo. Maquiagezão, brincão, e vão botar a careca pra jogo. Outras já querem se esconder, passar no anonimato pela multidão. Então, assim, eu tive todos esses pensamentos e essas características. Hoje, o que eu penso, né, em relação a isso? Quer botar careca pra jogo?
Beleza. Quer tapar? Vamos tapar. Depende de ti, porque não é nós que vamos falar alguma coisa para aquela mulher que tá passando por esse momento, né? Então, eu botei a careca para jogo e não quis nem saber. Mas também, muitas vezes eu quis passar despercebido pela multidão. Por quê? O que passa na cabeça? O que passa? Porque quando você tá careca, os olhares de pena, né? E aquilo te faz te sentir mais aquela dor, parece assim, nossa, por que aquela pessoa tá me olhando com pena se eu tô lutando, né? Então eu quis passar muitas vezes despercebido na multidão, porque as pessoas olhavam aquela, que as pessoas julgam, sem querer as pessoas julgam, né? O que ela tá pagando, né? O que ela fez. Ai, perdoa, porque parece que a culpa é da gente tá com essa doença. Então, se eu tô pagando, eu acho que eu tô pagando pro Carnê Casas Bahia, porque eu acho que a minha prestação tá mais de 50 vezes, porque eu tô aí há 8 anos. Então, isso as pessoas julgam muitas vezes sem querer, porque às vezes assim, ó, não tem que falar, fica quieto. Né? Como é a melhor forma, o que uma pessoa que está passando por isso gostaria de escutar de outra pessoa? Nada. Ou como ela gostaria de ser vista? Normal. Nada. Normal como outra qualquer. Um sorriso, um abraço, ou até mesmo, eu estou aqui. Por quê? Convida alguém para fazer um churrasco. Convida uma turma para fazer churrasco. Tem 20 pessoas. Convide para me ver doente. 2, 1 ou nenhuma. Às vezes tu tem a família, mas às vezes tu quer falar sobre doença também. Tu quer falar sobre aquilo que tu tá sentindo. Ai, hoje eu tô com dor, eu tô tonta, eu tô enjoada. Ai, pô, tu só fala de doença. Cara, mas o meu convívio nesse momento é isso. Então, muitas vezes as pessoas são um pouco... Hoje com esse processo todo de vida, as pessoas são um pouco egoístas. E depois desse processo, onde eu falo pra ti que eu mudei. Eu mudei em relação a isso, por quê? Porque eu vi um leque de pessoas sozinhas, eu vi um leque de mulheres com histórias, eu vi um leque de mulheres que lá atrás tiveram uma história que refletiu aqui na frente. E eu não fui diferente, porque a minha história lá atrás também teve dor, luta. Fala mais sobre isso. Então, toda mulher que passou pela minha vida com o diagnóstico de câncer, porque na verdade o Flores de Aço ele é um grupo de apoio a pessoas diagnosticadas com câncer. A maior parte são mulheres. Nós tivemos mais de 200 mulheres já no Flores de Aço. Muitas já partiram, já não estão mais conosco. Muitas estão aí, mas as histórias de cada uma traz de um relacionamento desestruturado, de filhos que abandonam, né, de maridos violentos, de tristeza, angústia, depressões. E isso tudo reflete na mulher aqui. Muitas, depois do diagnóstico, se acharam empreendedoras. Na verdade, buscaram novos amores, novas profissões, se realizaram depois do diagnóstico, trocaram a vida em 360 graus. Por quê? Porque viram que lá atrás não estava feliz. E isso é muito bom, né? Se reinventar, se redescobrir, se resignificar. E, na verdade, todas elas, a maior parte, tem uma história. Uma família lá atrás bem desestruturada, situação financeira. E depois, quando a mulher ela consegue estar no ápice de uma felicidade, agora eu posso respirar, agora eu tô bem, eu tô dando conta das minhas coisas, vem algo pra dizer assim, vamos lá, tens que lutar pra mais isso. E qual é a parte mais difícil do tratamento? Além da questão do cabelo, qual é a parte mais difícil de enfrentar o tratamento do câncer? Todas. Mas o pós, hoje, pra mim é o hoje. Mesmo sendo 8 anos depois. Por quê? Meu medo. Meu medo de acordar e... será que eu vou... um dia vai voltar?
Porque nós temos muitos casos de estar no segundo diagnóstico, no terceiro, mas estão ali lutando. E eu acordar e será que um dia vai voltar? Porque lá passou, né? Aquele 1 ano e meio de tratamento, de químio, de cirurgia, de tudo isso passou, né? É doloroso? É. Mas o meu medo é um dia eu voltar para aquela sala de quimioterapia ou para aquilo lá. Se eu tiver que voltar, eu vou lutar de novo, vou voltar. Mas é um medo constante. E eu digo que eu boto metas no meu tratamento, 8 anos, né? Eu disse, meu Deus, eu quero ver a minha filha crescer. Bom, ela tá crescendo, vai fazer 15 anos. Eu quero ser vó. Eu quero... viver. Eu quero viver, entendeu? Então, assim, a gente vai colocando metas, né? Enquanto a gente vai ganhando. E aí, no dia que você tem a notícia, porque você faz um exame pra saber se você tá curada. Não. Não? Como que é o término do tratamento? Não tem término. Não existe término. Por quê? Porque, na verdade, é uma investigação constante, né? Porque assim, muitas vezes, isso é um questionamento que eu já fiz com a minha médica. Eu não posso chegar e dizer aqui que eu tô curada? Ela assim, não. Sim, mas meu coração diz que eu estou curada, né? Pra Deus nada é impossível, eu estou curada. Não, pra Deus você tá curada, mas pra nós tu ainda é uma paciente oncológica sendo investigada. E dói escutar isso? Não, porque eu, na verdade, Janaína, já lido assim, numa boa, sabe? Eu chego lá, já sou amiga da médica, já sou... Agora, para muitas, isso ainda é doloroso, porque ela vive a doença. Para muitas mulheres, elas vivem a doença, né? Então, viver a doença, muitas vezes, é um alimento. Então, eu digo assim, viveu hoje, amanhã Deus pertence. Vivo hoje eu tô aqui contigo, conversando, dialogando. Amanhã eu não sei. Então... Uma vez, eu estava fazendo um curso e era até uma formação em coach, que eu te falei antes, né, que eu tinha essa formação. E lá nesse curso, numa das atividades em grupo, uma mulher teve a palavra e ela quis contar uma história da vida dela. E ela contou que ela recebeu um diagnóstico de câncer. Eu não me lembro agora onde especificamente, mas ela teve um diagnóstico de câncer. E a expectativa de vida dela, de acordo com a doença que ela apresentava, a expectativa pelos médicos, é de que ela teria uma sobrevida entre 30 e 60 dias. O que ela fez? Ela vendeu tudo que ela tinha. Ela pegou o dinheiro e ela saiu a fazer todas as coisas que ela tinha vontade na vida dela. Ela saltou de paraquedas, ela viajou para o exterior, ela fez um monte de aventuras. Ela fez o tratamento, mas ela foi curtir a vida. O que aconteceu? Ela venceu. E aí, ela reconstruiu a vida dela de uma forma completamente diferente, com relação à profissão, à carreira. Ela é uma pessoa bem-sucedida, mas aquilo que aconteceu na vida dela, ela contou uma metáfora para exemplificar, para tentar transmitir qual foi o sentimento dela. E ela contou uma metáfora, a história das águias. Não sei se você já escutou essa história. Que a águia chega um momento que ela se recolhe no ninho, ela perde todas as penas, cai o bico dela e ela morre, entre aspas, para renascer. Ela recebe um novo bico e uma nova plumagem para voltar a voar depois de um tempo. E isso é um período longo que ela passa. É doloroso porque ela tem que pegar ela mesma, arrancar as próprias unhas, ela mesma arrancar o próprio bico. Então ela passa por um período doloroso de recolhimento, de olhar para si. Que interessante. Para receber uma nova plumagem e alçar novos voos. Então essa mulher contou essa história para dizer que o câncer tinha significado isso na vida dela. Na verdade, ela deu um reset, né? Ela deu um reset na vida dela e ela pôde fazer tudo diferente, né? Isso foi muito interessante também. E a minha pergunta eu perguntei quem era a Janaína antes do câncer
E você falou que era uma mulher que tinha uma vida normal e que era pegada mais a bens materiais, que pensava mais em si mesma, que tinha os seus próprios sonhos. E depois do câncer? Quem é a Janaína depois do câncer? Um olhar mais próximo. Um olhar... Na verdade, o Flores de Aço nasceu para me curar. Eu ia chegar nessa pergunta. Por que nasceu o Flores de Aço? O Flores de Aço, ele nasceu de um convite do Hospital Nossa Senhora da Conceição para fazer um banco de lenço. Olha! Então, por eu ser muito agitada, muito conversadeira, né? Minha mãe entrava, muitas vezes a minha mãe acompanhou e dizia: Jana, eu consigo escutar a tua voz lá na rua. Eu disse: ai, mãe, pelo amor de Deus, não consigo falar baixo, aquela coisa toda. E nesse banco de lenços, as pessoas, elas têm muito aquela travar de ir no hospital, né? Porque eu não gosto de ir lá, então assim não tem como vir me buscar aqui e tal. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir buscar esses lenços onde estavam. E o que aconteceu? Eu fui conhecendo mulheres que estavam deixando do lenço, passando para frente, por já ter passado pelo tratamento, e eu comecei a conhecê-las, comecei a fazer esse ciclo de amizade, e aonde nasceu, mas tu passou, vamos começar a trocar ideias e tal. E na época foi arrecadado 800 lenços, e nasceu um grupo ali, onde as mulheres começaram a se conversar, porque o tratamento em si é insônia, é enjoo, é falta de informação, porque, querendo ou não, um médico oncológico me atende 10 pacientes de manhã, 10 simplesmente ele está passando, e muitas vezes não entra a fundo no que a mulher quer, porque muitas vezes a gente quer aquela fala, né, tudo certinho e tal. E eles são muito, né, criteriosos, então a gente acaba aprendendo com as outras o que é melhor pra gente. E ali, muitas vezes de noite, eu tô assim, eu tô assado, eu tô careca, vou fazer químio, vamos se encontrar lá amanhã e tal. Começou assim e tal. Gente, vamos botar um nome no nosso grupo? Bom, vamos. Aí uma lá, gente, existe um filme chamado Flores de Aço, que é também um filme sobre uma doença, só que é uma doença renal, né? E acontece, e esse filme é muito bonito, e Flores de Aço, vamos fazer? Vamos botar o nome do grupo, então? Vamos! Que legal! Depois, na outra semana, nós já estávamos com a logomarca. Aí, nisso, Flores de Aço veio com um coração cheio de flor, com aço no meio daquela flor. Aí nós assim, nós somos as flores que ainda estamos no meio do aço, que é o câncer, e nós estamos ali nascendo e crescendo e florescendo. E daqui a pouco a gente já estava com camiseta, daqui a pouco nós já estávamos vindo mais, e começou a juntar mulher de Criciúma, mulher de Mituba, mulher de Araranguá, Gravatal, Armazém e tal. Quando a gente viu, nós estávamos com 100 e poucas mulheres. Daqui a pouco a gente já fez um encontro, um café, onde a gente começou a trocar ideias, mas nessa trajetória nem tudo são flores. A gente começou a perder. Aí, como é ter a perda? Porque aí você tem a dor da perda de alguém, pra ti sentir isso. É um misto de sentimento. Dor, alívio, será que eu sou a próxima? Porque, na verdade, aquela mulher que estava ali naquele momento, ela foi importante pra gente, né? Ela trocou a experiência dela do câncer, ela entregou aqueles momentos de troca de amizade, de troca de experiência. A gente talvez captou alguma coisa, mas daqui a pouco ela não estava mais conosco. E a família dela? E nós? Aí vem a perda da outra. Aquela que entrou agora, também mal entrou, já perdemos. Aquela que tá já lutando pela segunda vez. Gente, tô de novo. E
E assim vai. Mas só que uma coisa disso tudo, eu tenho uma lição. A gente foi importante naquele momento. Naquele tempo que a gente estava ali, a gente foi importante. Muitas a gente teve relatos de dizer assim, gente, o Flores de Aço foi a minha salvação. Porque eu estava no fundo do poço, eu não sabia para onde fugir. A minha família não queria mais saber de mim. A minha família não queria mais me escutar. E vocês me escutaram. E eu vi em vocês tudo que eu perdi. A amizade, carinho, atenção, um café, uma risada, um choro, um abraço. E assim, ó, pra mim, eu transformei toda a minha dor em amor, sabe? Porque, bom, o que eu vou fazer agora? O que eu vou ser? Vou ser só mais uma em tratamento de câncer? Eu vou ser só mais uma, depois retomar a trabalhar? Não sei aonde também. Até porque quando eu casei, eu optei pela maternidade, né? Eu optei em me entregar a Emanuele, até porque eu fui mãe um pouco mais tarde. Aí eu disse, e agora? Como é que vai ser? Então, aí nasceu Flores de Aço, eu me entreguei. E pra mim eu digo que foi a minha cura. É a minha cura poder ter esse foco, ter essa ajuda. Porque na verdade também muitas vezes a situação financeira de algumas pacientes atrapalha, né? Porque tu tá encostada? Eu tô encostada, beleza. Mas o salário mínimo muitas vezes não supre tudo aquilo que o tratamento requer. Uma alimentação mais saudável, um remédio. E muitas vezes vem um remédio muito, 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 muito mais caro. Sim. Então, o Flores de Aço, ele funciona como um grupo de apoio emocional, digamos assim. Vocês se encontram regularmente ou não? Você faz visitas? Na verdade, há 2 anos atrás até nós tínhamos uma sala. Nós tínhamos uma sala, a gente se encontrava frequentemente, até que esse ano a gente trocou a dinâmica. Bom, como é que a gente vai ser voluntária para ajudar outras pessoas se nós precisamos de ajuda? Se nós somos pacientes. Então esse ano a gente só tá se encontrando periodicamente. De 3 em 3 meses a gente faz aquela junção de todas elas e a gente tira aquele dia para alegria, mas nós estamos todo dia ali na rede social se conversando, eu trabalho, né, no caso, eu trabalho muito em relação à doação, né? A doação o quê? Eu sou ponte, que eu digo que eu virei ponte. Eu tenho um remédio aqui, Janaína, eu tenho para doar. Fulana, quem é que tá precisando aí de tal remédio que custa 100 e poucos reais? Assim, eu mostro a receita e eu tô lá entregando. Por quê? Porque aquele dinheiro, aquele valor ali, tirando do salário dela, dói. Então, onde a gente começa a ver e a levar e a trazer amor, carinho e um gesto também, né? Janaína, qual é o papel do marido? Vou falar de ti, danado. Meu alicerce. Chorei muito, porque na verdade o meu marido foi meu suporte, sabe? Meu marido, é até muito interessante falar dele, porque como eu falei, já repeti, né? Eu casei aos 32 anos, então assim, eu já tava dita como solteirona, né? Mas ele casou aos 35, eu aos 32, então assim, bom, quando a gente resolveu casar, a gente vai casar, vai formar nossa família, beleza? Só que ele vem de perda de pai e mãe muito cedo, né? E doença na família, aquela coisa toda, eu assim, poxa. Aí quando ele resolve casar, quando ele resolve construir uma família, quando vem a mulher e 5 anos depois é diagnosticada com câncer, me deu medo também, sabe? Porque muitas vezes ele me pegou na sala chorando, escondida. Poxa, ele não queria que ele casasse com uma mulher que ele já passou isso com a mãe dele, lá atrás, quando ele tinha 23 anos. A mãe dele faleceu de câncer? Não, mas... Foi de doença? Foi, mas só que tem na família, né? Sim. Então, assim, poxa, não, ele é a minha base. Ele foi meu alicerce e é meu alicerce hoje ainda.
Então, só que, assim, eu agradeço, né? Agradeço por ele ter essa paciência, que ele é bem paciente. Olha, eu sou chata. Eu sou bem chata. Mas ele ser meu alicerce me fez também passar pela doença com mais tranquilidade, onde eu vejo muitas não têm isso. Esse suporte. Muitas desfizeram casamentos porque muitos disseram assim: eu não casei com uma mulher doente. Nossa. É impactante essas frases. Pô, tu só fala de doença. Muitas foram abandonadas. Tu só fala de doença. E depois voltaram porque pensaram que ia morrer. Então, assim, que presente de Deus é esse? Que alecrim dourado é esse? Então, muitos filhos que abandonam, não querem nem saber, não visitam, não ajudam. E famílias também que somem. Então, isso é... Não dá pra acreditar, né? Então, assim, quando aparece uma pessoa que diz assim: não, minha família é tudo, a minha família eu tenho todo o suporte. Bom, parabéns pra ti, porque olha, de cada 10, 9 não é assim. Nossa. E Janaína, como que é, ou como que foi especialmente, como era o teu relacionamento com Deus, como é agora, como foi durante a doença? Na verdade, existe altos e baixos, né? Deus sempre esteve na minha vida desde pequena, eu sou católica. Mais presente na época da doença. Na verdade, tem um ditado, né? Que a gente só procura quando a água bate na bunda, né? Mas eu acredito que a fé da gente, né? Porque também assim, ó, Deus está presente em tudo, mas quando tu tem fé, eu tenho fé numa pedra. Aquela pedra vai me ajudar, ela me dá força, aquela pedra vai te dar força porque tu tá colocando tanta fé naquilo dali. E Deus, ele é presente em tudo porque ele não manda nada sem dar os sinais, ele não fala nada. Quando aquilo já tá tudo escrito que a gente vai passar ou deixar de passar. A Janaína vai mudar, a Janaína é outra pessoa, a Janaína vai ser diferente, a Janaína vai ver um mundo diferente, a Janaína vai ajudar pessoas. Então isso Deus está sempre presente, não tem como dizer. É com ele que eu converso sempre nas minhas horas de angústia, porque as sequelas são grandes, né? As sequelas de todo, tanto no diagnóstico é grande, emocional, física, e é com ele que tu desabafa, né? É com ele que tu sempre tá. Que sequela emocional, assim? Fala mais sobre isso. A sequela emocional por tudo aquilo que tu faz também as pessoas ao redor passarem, né, contigo. E aquela fase, né? Aquela fase que tu não sabe o que vai te acontecer, se tu pode ou não estar aqui ainda, se o que tu tem é agressivo demais a ponto de te levar. Então o emocional fica abalado. Tem teus altos e baixos, depressão, angústia, ansiedade. Após o diagnóstico, eu já vi falar, nunca fui a fundo sobre isso, mas essas fases que tem uma fase do luto, a fase da negação, a fase da aceitação, tem isso, assim? Tem. Como que é isso, assim? Que fases são essas que a pessoa passa? Porque a primeira acho que o primeiro momento é de não acreditar, assim, de não se conformar ou de se indignar, porque eu... Então, comigo... mas porque comigo, com ela, né? Então, então a primeira é essa, porque eu? A não aceitação. Mas por que eu? Sempre fui gente boa, mas muitas vezes é o porquê eu. Tá. Mas aí a gente olha hoje, né, como Flores de Alça, a gente olha, mas por que com ela? Então, quando eu não tinha o Flores de Alça, eu me fazia essa pergunta. Hoje eu já me pergunto assim, não, eu sou só mais uma. Sim. Hoje eu sou só mais uma, porque daí eu tive conhecimento, né? Eu tive mais experiências com a doença, né? Aí depois vem assim, não, eu vou lutar. Eu vou botar duas peso e medida, né? Ou eu vou lutar ou eu vou me entregar. Eu vou lutar. Então daí vem a fase do vamos embora. Do otimismo. Do acreditar. Vamos. Aí depois vem a fase assim, poxa, mas eu tô cansada.
tô cansada, será que eu vou vencer? Será que eu vou conseguir? Aí depois vem a fase do relax, né? Assim, pô, já consegui. Mas aí é aquela coisa. Aí vem a fase de muitas a depressão, né? Muitas vêm a depressão porque passou por tudo aquilo e agora? O que eu faço? E se voltar? E se não voltar? Aí entra a depressão. Aí muitas ficam nesse local, né? Nesse poço, né? Mas o que acontece? Aí não depende mais da gente, a gente faz a parte da gente, vamos lá, né? Mas aí quem tem que se ajudar um pouquinho é a própria pessoa. De tantas as pessoas que você já acompanhou, de tantas histórias que você já vivenciou, das mulheres que vestem essa camisa do vou lutar e as mulheres que vestem a camisa de não vai dar pra mim, vou desistir, o que você acha, pelo que você observa, que é um fator essencial, que é esse divisor de águas em vou lutar e vou desistir? Que fator é esse que você observa? Por que algumas vão pra cá e outras vão pra lá? Na verdade, o vou desistir é meio que... Não é que não existe, mas assim, não é vou me entregar, mas nunca se entrega. É meio que imaginário, assim, né? Eu tô cansada, tal. Mas assim, o vou lutar, todas elas lutam, sabe? Ainda mais que assim, o meu tratamento ele foi muito tranquilo em relação a tudo isso. Ele foi, teve começo, meio e tá tendo um fim, né? Então eu tô vencendo. E só que teve aquelas que tiveram um começo, meio, o fim, começo, meio, fim, começo, meio e fim, né? Então esse é muitas vezes o nosso medo desse fim. Tivemos muitas histórias assim que eu carrego comigo hoje. Compartilha uma com a gente, uma história que te marcou demais. A Rosilda morava no Capivari. A Rosilda, professora também, descobriu câncer, foi fazer um diagnóstico, teve um câncer de mama. Um exame de rotina? Um exame de rotina, foi diagnosticada com câncer de mama. Que idade? A Rosilda era da minha idade, um pouco mais nova. Na mesma época também, dos seus 38 anos, 39. Só que depois, quando a gente descobre um câncer de mama, a gente é rastreada todinha, né? A gente é feito todo um mapeamento, check-up. Ela descobriu que ela não poderia fazer o tratamento de câncer de mama porque ela já estava com metástase óssea. Bom, e agora? Só que a Rosilda nunca deixou transparecer nada. Nada. Também tô bem ativa na igreja, ativa na comunidade, ativa em ajudar idoso, isso e aquilo. E no meio do caminho ela descobriu um casamento que não era tudo aquilo que ela tinha pensado que era. E no final da vida dela ela teve um divórcio, né? Ela perguntava muitas vezes por que o marido não deixava fazer tal coisa, mas aí depois ela foi descobrir, porque na rua tinha muita coisa para ela descobrir, então por isso que ele... E chegou no final, ela se divorciou e ela partiu. Então assim, foram 6 anos de luta. 6 anos. 6 anos de luta, assim, né? Mais altos do que baixos, mas ela ficando mal. E a gente vê assim que o que estava segurando ela ali era ela deixar tudo em ordem, sabe? Deixar tudo preparado para os 2 filhos. A Jo foi outra pessoa também que ela foi um milagre. Ela foi um câncer muito avassalador, assim, não de mama, mas que era 1% de chance de longevidade. Ela durou 6. Então, queria muito ser vó. Ela foi vó nesse meio tempo. Muitas deixaram o seu carimbo no meu coração, sabia? Uma professora da FUCAP, a Tati Teixeira.
A Tati era professora, ativista, né? Bem participativa e tal. Lutou pelo câncer de mama pela primeira vez, pela segunda, até que levou ela também. A outra, eu tinha ela como filha, minha menina dos olhos. Muitas esse ano. Assim, quando eu falei que muitas trocaram que se empreenderam, Fabiana Mota, perdemos esse ano. Fabiana, ela foi fazer curso durante o tratamento, ela foi fazer design de sobrancelha, foi fazer design de unha, era uma ótima manicure que se resignificou todinho, fez o seu ateliê e nos deixou. Mas ela foi feliz, sabe, naquilo tudo. Então são histórias que vão marcando, que muitas mulheres se descobriram muitas vezes depois do diagnóstico. Trocaram a plumagem pra então viver uma vida diferente. Se eu falar pra ti todas as histórias que eu tive nesses 8 anos, assim, eu fico... Porque todas elas têm uma história diferente e que marcam, né? E que marcam. Muitas voltaram a trabalhar com mais fervor, com mais vontade de viver. Outras já deixaram de trabalhar. Eu não quero mais trabalhar. Não quero mais. Eu quero agora só ficar de boa. Então, isso é o que eu falo muitas vezes assim, gente, tem aquela mulher que não tem nada, né? Vamos sair, vamos tomar um cafezinho, vamos com a amiga e tal. Só depois de lavar a louça. Um exemplo, né? Não, só vou sair depois de limpar a casa. Não, sábado eu não saio porque é dia de limpar a casa e... Beleza, então tá, tudo bem. Quando tu voltar, se tu for tomar um cafezinho com a tua amiga, a tua xícara vai estar lá no mesmo lugar que tu deixou. A tua casa vai estar da mesma forma. E tu perdeu o quê? Tu perdeu aquela oportunidade de ter tido aquela tarde maravilhosa, aquela gargalhada gostosa, aquela conversa deliciosa, porque tu escolheu fazer aquilo dali. Mas aquilo dali não vai sair dali. Agora, tu perder aquele tempo que tu tivesse com a tua amiga, aquela gargalhada, tu não volta. Então, hoje é o que eu falo. Vivo hoje. Hoje eu tô aqui contigo. Eu já tava ansiosa a semana inteira pra mim vir aqui. Sim. Entendeu? Então, hoje eu tô vivendo hoje aqui. Hoje. Porque amanhã eu não sei. Se eu não vou sentir um caroço aqui, não vou voltar tudo a fazer. Então, isso é muito... É tirar lições de tudo que a gente passa, porque não é fácil tu lá fazer uma quimioterapia que não é matar todas as células boas do teu corpo para tentar isolar uma célula má. Aí tu tá lá sentada tomando aquela coisa forte, porque não é fácil. E será que dali a 21 dias aquele teu amigo que tá sentado ali do teu lado vai estar ali? Como eu já tive. Eu tenho muitos flashes, assim, de pessoas que... Eu vou no mercado, que eu encontrei aquela minha amiga que não tá mais aqui comigo, ali naquele local. Ou que eu fui num local e eu dei um abraço em uma que também não tá mais aqui. Janaína, você estava falando sobre a luta do câncer, e aí me veio um pensamento aqui. Porque quando você tem o diagnóstico de câncer, é a sua luta. Ninguém pode lutar por você. Ninguém pode. Por mais que venha um tratamento, por mais que venha um médico, por mais que venha um grupo, por mais que venha a família, a luta é sua. E uma mãe que tem um filho com câncer? Aí que eu te pergunto, eu passei por isso também, essa experiência. Eu tava carequinha, aí eu tava só com um chapéuzinho, aí eu tava andando na rua com a minha mãe, aí elas assim, passaram 2 pessoas e bateram uma na outra, né? E isso é muito presente no meu pensamento, e olhar assim, com olhar de pena, daí a minha mãe assim, ai Jana, aquelas 2 lá te olharam assim, mãe, o que eu posso fazer? Elas que me olharam, não foi eu. Eu tô aqui lutando. Pra mim, a mãe doeu mais.
Né? Aí quando a gente fala assim, a minha história ali no começo que eu falei contigo, né, do meu passado, é que eu e a minha mãe. Era eu e a minha mãe. Entendeu? Eu e a minha mãe é aquela coisa assim, faiscada, né? E tal. E quando eu tive o diagnóstico, ela foi diferente. E até que chegou um dia um pensamento, uma frase dela até a mim, através de uma amiga dela, disse assim: a tua mãe disse que ela agora ela tem a filha que ela sempre quis. Eu disse: não, ela não tem a filha que ela sempre quis. A filha dela que ela sempre quis tá aqui, só que ela não via com os olhos que ela tá vendo agora. Eu sempre fui a mesma Janaína, mesmo depois do tratamento, mas só que ela não via com os olhos que ela tá vendo agora. Por quê? O que você acha que mudou no olhar dela? O que você acha que ela enxergou que ela não enxergava? Ela conheceu a Janaína, a verdadeira. Que talvez ela tivesse perdido tanto tempo e não tinha visto, né? Então isso faz com que hoje eu diga para as pessoas: olhe as pessoas diferente, olhe com o olhar do coração, abrace, beije o hoje. Amanhã a Deus pertence. Hoje eu tento fazer tudo diferente. Posso estar no caminho errado ou certo, sei lá, mas é o meu caminho que eu não quero seguir, que foi seguido lá atrás. É doloroso? Mas é como tu falou, quem tem que passar sou eu. Não posso passar por ninguém. E depois disso tudo, Dani, depois do tratamento, muitas pessoas perto, inclusive semana passada, ela me ligou, uma amiga próxima, mãe do filho que tá na sala da minha menina, inclusive é aniversário dele hoje. Aí ela me ligou em chamada de vídeo: posso falar contigo? Se pode. Aí ela começou a dar um sorriso nervoso. Eu assim: fala, guria, o que aconteceu? Aí ela assim, eu assim: tá grávida? Ela assim: quem dera. Aí eu comecei a chorar. Tu já sabe? Eu assim: não precisa me falar. Ela assim: eu fui diagnosticada com câncer de mama, Jana. Aí a gente teve ali quase 2 horas de chamada de vídeo. Aí teve uma outra amiga que a gente tava um pouquinho afastada. E ela bateu lá em casa: preciso falar contigo. E tu tinha que ser a primeira pessoa que eu tinha que te contar. Eu assim: por quê? Porque eu também tô diagnosticada com câncer de mama. Entendeu? Então assim, eu comecei a ser referência para muitas. Então assim, eu comecei a ser referência para muitas. E nessas referências a gente vai apontando os erros, né? Talvez foi assim, talvez foi assado, talvez foi daquela outra forma. Aí, eu também, assim, se eu for procurar o X da questão, porque na medicina não existe isso, né? O assintomático. Mas se eu procurar o X da questão, eu tive um relacionamento antes do meu esposo que foi simplesmente horrível. E isso tudo reflete aqui na frente. Por isso que eu digo, por trás de uma mulher com câncer, com uma mulher diagnosticada, existe uma história. Existe um fator que reflete aqui na frente. Não é o genético. Muitas vezes tem o genético, né? Porque a minha mãe teve, eu tenho probabilidade. Não, beleza. Só que aquela que não teve tem uma história punk ali atrás. E que conselho você daria para essas pessoas? Eu não tenho como dar um conselho, porque quem tem que quebrar a cara é cada uma. Aí como é que eu vou dizer? A vida de nenhuma é um mar de rosas. Nem a minha, nem a tua. Porque ali atrás são escolhas. Mas partindo do ponto da tua história, se você tivesse tido uma oportunidade antes de ter o diagnóstico, se você tivesse um encontro com Deus e Deus chegasse e te dissesse assim: Janaína, eu vou te dar uma chance
de tu mudar a tua própria história, para tu não ter que aprender pela dor, o que você teria feito? O que eu teria feito? Eu não teria feito diferente. Sabe por quê? Um dia eu fui na psicóloga com a minha filha e ela disse assim pra mim, porque, né? Eu tô com filho adolescente, tu tá com filho pequeno. Espera um pouquinho pra gente ver. Aí eu cheguei pra ela e disse assim, mas assim, doutora, chamei até, né? Eu quero fazer com que a minha filha caia e levante sem a dor que eu senti. Mas aí a psicóloga disse pra mim, mas essas pedras no caminho que tu retirou fez com que tu aprendesse, e tu tá lá retirando as pedras da tua filha, ela não vai aprender. Aquilo ecoa pra mim até hoje, porque aquela frase fez com que há 3 meses atrás eu mudasse meu pensamento hoje. Entendesse? Porque, na verdade, eu não quero que a minha filha sinta a dor que eu senti, mas ela tem que cair e levantar pra aprender, porque senão ela não vai aprender. Se eu vou lá e tiro a pedra dela da frente do caminho dela, o caminho dela tá livre, mas lá na frente ela vai acontecer alguma coisa. E se eu faria diferente? Algumas coisas sim, mas outras foram escolhas minhas, como foi escolha de cada uma. Se eu soubesse que lá na frente eu ia ter um diagnóstico de câncer, eu ia mudar minha rota? Talvez sim, talvez não, mas foi escolhas minhas. Quando não são escolhas da gente, aí beleza, a gente... Mas eu te pergunto no sentido de, quando você fala assim, pode ver que tem uma história por trás daquela pessoa, alguma coisa mal resolvida, alguma coisa que marcou muito a trajetória daquela pessoa. E se você tivesse a oportunidade de, antes de ter o câncer, de ter ressignificado, de ter mudado alguma coisa, se Deus te dissesse assim, se tu conseguir encontrar a lição que o câncer te trouxe, sem ter que passar pelo câncer, tu entende o que eu quero te perguntar? Agora eu entendi. Eu ia só dizer pra minha mãe, me ama como eu sou. Me ama como eu sou. Porque eu acho que o meu ponto de partida tá ali. onde veio, né? Mas eu não vou... Eu sei que é dali, mas só que eu não vou culpar, porque cada uma teve a sua escolha, né? Então, vamos pular? Tinha que passar. Janaína, uma mensagem para aquela mulher que acabou de receber o diagnóstico, aquela mulher que acabou de te ligar. Janaína, tô aqui para te dizer que eu tenho um diagnóstico. Então, o processo existe. O processo de cura existe. Busque com toda a fé e toda a ênfase do mundo. Porque se tu passar por esse tratamento com leveza, tudo ao redor fica mais fácil. E pode ter certeza que a vitória, seja ela de qual forma for, vem. Janaína, a conversa passou muito rápido. Preciso te dizer que estamos chegando ao final, já na pergunta final. Eu acho que é muito profundo a gente refletir sobre isso, porque eu não tenho dúvida que o diagnóstico muda completamente a vida de uma pessoa. Mas mais do que isso, eu acho que você trouxe a mensagem para quem está passando por isso, para quem está na luta, mas você trouxe uma mensagem para quem não está passando por isso. É porque para quem pode, de alguma forma, ressignificar suas próprias dores, mexer nas suas próprias feridas. E mexer na sua própria trajetória. Exatamente.
Eu acho que isso foi muito significante, essa mensagem toda que você trouxe. Janaína, como que uma pessoa faz para te encontrar nas redes sociais ou, enfim, para te encontrar realmente, ou as Flores de Aço, alguém que está precisando desse ombro amigo, desse grupo, desse suporte? Como que faz para te encontrar? Então, eu estou no meu particular, né? Janaína Pures, @JanaínaPures, ou no Flores de Aço, que é Grupo Flores de Aço. Pode chegar lá, geralmente tem uma para dar uma palavra, para dar um significado, para dar uma ajuda, para dar um caminho. Janaína, eu tô perdida, o que eu faço? Vamos conversar, vamos, porque a gente tem que analisar porque cada uma age de um jeito, né? Procura lá que lá vai estar. @Grupo Flores de Aço, Instagram, Facebook, no YouTube, e tem o @Janaína Pures, que é o meu particular, pode chegar lá também. Lá vai ter um anjo pra pra te deixa eu acolher. só fazer uma ênfase nessa história toda. Hoje eu sou motorista de idoso. Adoro levar numa consulta, adoro levar fazer uma volta. Eu resignifiquei tudo que eu passei, e hoje eu faço esse trabalho também. Trouxe toda essa dor, eu trouxe pra dentro do meu trabalho, que hoje eu mudei totalmente. Então, isso significa que se alguém estiver precisando de uma motorista para acompanhar um idoso numa consulta, levar para baixo, para cima... Porque hoje os filhos ou a família, ela tá muito ocupada, e muitas vezes não tem a pessoa de confiança. Não. Aí aquela pessoa, o filho tá trabalhando, porque antigamente a nora ou filha que cuidava, hoje não, elas estão trabalhando. Sim. E hoje eu disse assim, não vou fazer isso, vou fazer esse nicho que tá precisando, porque eu via muita gente nas consultas sozinha. Aí eu vim sozinha, não tinha ninguém pra vir comigo. E aí você já é esclarecida, consegue passar as informações pra família. Hoje é uma boa ouvinte, hoje que o idoso gosta de conversar. Hoje eu só me reinventei. Que maravilha! Então vamos pra pergunta final. Se a Janaína fosse passar a régua para fechar a conta da vida dela, de tudo que a Janaína viveu, desde a sua infância, sua adolescência, sua vida adulta, de todas as histórias que ela passou, ressignificou, de tudo que você errou e acertou, se fosse fazer um balanço final da grande lição, a grande mensagem que a tua vida traz, e fosse resumir isso em uma frase, dizendo: eu, Janaína, vivi o que vivi e aprendi que... Aprendi que viver vale a pena. E o que eu tenho só para dizer é gratidão. Porque estar aqui é mais uma... Não é vitória, mas é uma nova oportunidade. Que lá atrás talvez eu errei e agora eu estou acertando. Só isso. E amar. Amar como nunca se amou. Já dizia Jesus. Muito lindo, Janaína. Obrigada por toda a tua contribuição. Eu tenho certeza que esse episódio vai ser importante para muita gente que está escutando. Tenho certeza absoluta disso. Foi muito importante para mim. Enquanto você falava, refleti sobre várias coisas. E esse foi, então, o episódio de número 18. Temos pessoas chorando aqui nessa sala de gravação. Se você quiser acompanhar o Vivi e Aprendi, você pode ir no Spotify, no YouTube, no Instagram. E até o próximo episódio. Tchau!